pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que vocês estejam tudo bem. Bora lá, pessoal, resolvam todas as questões, resolvam todos os simulados, depois resolvam de novo. A gente só aprende por repetição e o seu objetivo é o meu objetivo. Eu quero que você passe no concurso, eu quero que você aprenda direito penal. E é muito legal, é muito assim, faz com que a nossa alma, enquanto professor, respire. Quando o aluno chega pra gente e diz, ó, por exemplo, botaram um comentário pra mim, dizendo assim aí, já no vídeo, professor, o senhor foi o único professor de penal que me fez entender a matéria, eu quero um curso completo de novo. Isso é muito legal. Quando eu estou dando aula presencial, que meus alunos, eu noto que meus alunos aprenderam de aprender mesmo. Nossa, eu fico todo arrepiado. Constantemente meus alunos da Unifor, pessoal, eu tô todo arrepiado, porque vocês estão sabendo. Então, meu objetivo é o seu objetivo. Pessoal, se der, se possível, comente. For meu aluno, professor, eu estou assistindo sua aula, então, professor, você é bonito demais, então, professor, não sei o quê, tire dúvida. Eu prometo que vou responder tudo. Deu legalzinha, deu joinha, compartilhe o vídeo. Bora fazer esse vídeo chegar pro mundo todo. Vamos ajudar todo mundo. Eu não, professor, é concorrente. Ajude o outro para você ser ajudado. É a lei do karma, né? Você dá o que recebe. Você recebe o que dá. Vamos para frente. Turma, agora a gente vai para o simulado 3, ainda sobre lei penal no tempo e no espaço, bastante importante, principalmente a questão da extraterritorialidade, nosso segundo simulado sobre esse assunto. E aí a primeira questão é de 2016, numa prova de assessor judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Diz assim, em se tratando de crimes temporários e excepcionais, a nova lei penal mais benéfica deverá ser aplicada retroativamente em benefício do réu, desde que encerrado o período da vigência da norma especial. Pessoal, se estivessem falando de qualquer norma penal, estaria correto. A regra é que a lei penal, a melhor, ela sempre vai retroagir e vai aplicar. Só que ela está falando aqui da lei temporária e da lei excepcional. A lei temporária e excepcional, está no artigo 3º do Código Penal, elas gozam de ultratividade. Isso significa que elas vão sim ser aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que elas sejam revogadas. Então, se ela traz um crime, a lei temporária, teve lei temporária na época da Copa, trazendo crime na época da Copa, ainda que essa lei tenha perdido a vigência, já que a Copa não está mais acontecendo no Brasil, ainda que ela tenha perdido a vigência, ela vai continuar, sim, sendo aplicada aos crimes que ocorreram durante o período de sua vigência. Então, essa está errada, porque em se tratando de crimes, sem ser crime temporário excepcional, a nova lei penal mais benéfica deve ser aplicada retroativamente. Em benefício do réu. Porém, se for crime temporário ou excepcional, a lei nova mais benéfica não pode retroagir porque ela goza de ultratividade. Artigo 3º do Código Penal. B. Em se tratando de crime permanente, aquele que a consumação se prolonga no tempo, já falamos sobre isso, a lei penal mais gravosa não pode retroagir em relação aos fatos já realizados pelo agente. Todavia, esta deverá ser utilizada pelo juiz no momento da aprovação da sentença, caso se verifique a permanência delitiva após a sua entrada em vigor. Tá correto. Tá falando assim, ó, a lei penal, nos crimes permanentes, a lei penal mais gravosa, ela não pode retroagir. Exatamente porque a lei penal mais grave, ela não pode retroagir. Porém, vai ser essa lei penal mais grave aplicada se ela estiver vigente no momento em que cessa a permanência. Por quê? Porque eu falei para vocês da súmula 711 do STF. Súmula 711 do STF, ela entende o crime permanente e o crime continuado como um crime só. E qual é a lei que vai valer? A lei que vai valer para o crime permanente ou crime continuado é a lei que está vigendo na data em que cessa a permanência ou a continuidade delitiva, ainda que essa lei seja pior. Então essa está correta. Em se tratando de crime permanente, a nova lei penal mais grave não pode retroagir em relação aos fatos já praticados, exatamente porque lei penal mais grave não retroage. Todavia, vai ser a lei penal mais grave a aplicada, a utilizada pelo juiz no momento da prolação da sentença, caso se verifique a permanência delitiva após a entrada em vigor. Então, se entrou em vigor a lei mais grave e acabou a permanência depois ou a continuidade delitiva depois, é ela aplicada. A B está correta. C. Segundo dispõe a legislação penal brasileira atualmente em vigor, em obediência ao princípio do ne bis in idem ou não bis in idem, não bis in idem ou ne bis in idem significa não duas vezes a mesma coisa. Você não pode ser processado, condenado, julgado e executado duas vezes pelo mesmo fato. Então, se eu já fui absolvido por um homicídio, ainda que surjam novas provas dizendo que eu deveria ter sido condenado, eu não posso ser processado duas vezes pela mesma coisa. Se eu já cumpri pena pelo homicídio, eu não posso cumprir pena de novo. Então, segundo dispõe a lei brasileira atualmente em vigor, em obediência ao princípio do ne ou do non bis in idem, não duas vezes a mesma coisa, não se admite que um cidadão brasileiro venha a ser processado novamente no território nacional
caso tenha sido praticado um crime contra o patrimônio da União ou empresa pública de estrangeiro e lá tenha sido absolvido. Pessoal, crime cometido no estrangeiro contra patrimônio ou fé pública da União, da administração pública direta ou indireta, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Está no artigo 7º, inciso 1, extraterritorialidade incondicionada, a linha B. Ou seja, mesmo que ele tenha sido absolvido, perdoado, extinta a punibilidade no estrangeiro, não importa, vai ser sim aplicada a lei penal brasileira. Professor, não vai ser ruim não, porque se lá ele for processado e condenado, que não é o caso da questão, aqui ele pode ser processado e condenado? Também pode. Mas aí vem o artigo 8º, em respeito ao non bis in idem, ele diz, olha, se ele atentar contra a vida do presidente da República no estrangeiro e cumprir pena lá, a pena que ele cumpriu aqui, lá, atenua a que foi imposta para ele aqui, ou diminui a que foi imposta para ele aqui. Então, a pena cumprida no estrangeiro ou atenua ou diminui a imposta no Brasil. Está aqui no artigo 8º. Se dá uma lidinha depois. Então, segundo o princípio da non bis in idem, se admite sim, porque nesse caso é uma extraterritorialidade incondicionada. Então, está errado. D. Em se tratando de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, é o único caso de extraterritorialidade hipercondicionada. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Está no artigo 7º, parágrafo 3º. Fora do território nacional, aquele, ou seja, o estrangeiro, pode ser punido pela legislação brasileira, mesmo que a conduta imputada não seja tipificada como ilícito penal no local dos fatos. Está errado. Extraterritorialidade hipercondicionada porque tem 9 condições a serem seguidas. 7 da extraterritorialidade condicionada e mais 2. Só para mostrar para vocês. Falei para vocês que a extraterritorialidade condicionada está no inciso 2 do artigo 7º. E que as condições são 7 que estão no parágrafo 2º do artigo 7º. Uma dessas condições é o fato de ser punível também no país em que foi praticado. Ou seja, só vai ser aplicada a lei brasileira no caso de extraterritorialidade condicionada ou hipercondicionada quando tiver dupla tipicidade. Ou seja, ser crime aqui e ser crime lá. O caso de extraterritorialidade condicionada tem que suprir essas 7 condições do parágrafo 2º. E a extraterritorialidade hipercondicionada tem que cumprir, além dessas 7, mais essas 2 condições. Então essa está errada porque se for crime praticado por estrangeiro contra brasileiro no exterior, é extraterritorialidade hipercondicionada. Tem que ter dupla tipicidade, ser crime aqui e ser crime lá. Resposta correta, portanto, dessa aqui é a letra B de bola. Segunda questão. Tá vendo, pessoal? Questões todas atualizadas, questões muito boas. Parece que você esteja gostando. Diz assim, um crime de extorsão mediante sequestro perdura há meses e nesse período nova lei entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena, que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Nessa situação hipotética, crime de extorsão mediante sequestro perdura há meses, ou seja, é um crime permanente. Durante a permanência entrou em vigor uma lei mais grave, essa causa de aumento de pena. Vai ser sim aplicada essa lei mais grave, súmula 711 do STF. Se é porra que você errou em questão dessa agora. Item A. A lei penal mais grave não pode ser aplicada. Falso. B. A lei penal menos grave deverá ser aplicada. Falso. É a lei penal mais grave, porque a lei penal que trouxe essa causa de aumento de pena entrou em vigor durante a permanência. C. A lei penal mais grave deve ser aplicada. Correto. Pois a atividade delitiva prolongou-se até a entrada em vigor da nova legislação antes da cessação da permanência do crime. Falei disso 1000 vezes. Súmula 711 do STF, a C está correta. A D. A aplicação da pena deverá ocorrer da forma prevista pela nova lei, dada a incidência do princípio da ultraatividade. Estava tudo correto, mas ultraatividade é só para a lei temporária e para a lei excepcional. Não é o caso aqui. E finalmente a aplicação da pena ocorrerá na forma prevista pela lei anterior, mas branda está errada. Por quê? Por conta da súmula 711 do STF. Resposta correta, C de casa. Terceira questão. Considere que tenha sido cometido um homicídio a bordo de um navio petroleiro de uma empresa privada hondurenha de Honduras, ancorada no Porto de Recife. Nessa situação, pessoal, se era uma empresa privada e estava aqui no Brasil, e essa empresa não está a serviço do governo deles, o crime ocorreu no Brasil. É um caso de territorialidade. O crime ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. O comandante do navio deverá ser compelido a tirar imediatamente o navio da área territorial brasileira. Falso. Não vai tirar, vai ter que ficar aqui para poder ser processado, para poder ser julgado e só pode sair com liberação da justiça. Está errado. B. O crime será apurado diretamente pelo Ministério Público Brasileiro.
dispensando-se inquérito policial em função de eventual repercussão das relações diplomáticas. Falso. Vai poder ser sim instaurado inquérito policial. É óbvio que se o Ministério Público quiser abrir o PIC, por exemplo, aqui em Fortaleza, que é o Procedimento Investigativo Criminal, não tem problema o Ministério Público investigar também. Mas também nada impede que siga a regra que é a polícia investigar por meio de inquérito. Essa está errada que diz que o inquérito é dispensável. Falso. De fato, o inquérito é dispensável. Se por outros meios surgirem novas provas que deem justa causa para ação penal. A gente vai estudar isso quando a gente ver processo penal. Mas, nesse caso, o inquérito não é porque vai ferir relação diplomática que o inquérito vai ser dispensado, não. Está errado. C. A investigação e a punição do fato dependerão de representação do comandante do navio. Falso. É um crime de homicídio, é um crime de ação penal pública incondicionada. Não precisa ter representação de ninguém. D. Nada poderá fazer a autoridade brasileira. Pessoal, o crime aconteceu no Brasil. É óbvio que o Brasil vai poder fazer alguma coisa. Item E. Cabe à autoridade brasileira instaurar de ofício o inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do delito, que será punido conforme as leis brasileiras. Item E. Está correto. Por quê? Porque foi um crime que ocorreu no Brasil. Beleza. Quarta questão. Sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 1. No que diz respeito à lei penal no tempo e no espaço, pode-se afirmar que a vigência da norma penal posterior atenderá ao princípio da imediatidade, não incidindo em nenhum caso sobre fatos praticados pela lei anterior. Pessoal, realmente, a lei penal é regida pelo princípio da imediatidade. Ela vai produzir efeitos, assim como toda lei, da data que entra em vigor e diante. Só que a lei penal ela goza de retroatividade, se ela for uma lei penal mais benéfica. E é isso que torna errada o item 1. O item 1 diz, em nenhum caso ela vai poder incidir sobre fatos praticados na forma da lei penal anterior. Falso. Ela vai poder ser aplicada anteriormente se ela for melhor para o réu, for uma lei penal benéfica para o réu. 2. Então essa aí, 1 está falsa. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória com trânsito em julgado. Falamos isso várias vezes. A lei penal melhor, ela não está preocupada se transitou em julgado ou não. Ela retroage e ela vai beneficiar sim os agentes. Artigo 2º, parágrafo 2º, parágrafo único, aliás, artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Então essa está correta. 3. A exceção do princípio de que a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o acusado, restringe a norma de caráter penal, não se estendendo à norma processual penal. Correto. A norma processual penal é regida pelo tempus regit acto, ou seja, para você saber a lei processual penal que é aplicada, é a lei processual penal da data que você vai praticar o ato processual. A lei processual penal, ela está pouco preocupada se ela é melhor, se ela é pior, do que da época do crime. A lei penal que eu vou utilizar, a lei da data do crime. Eu vou utilizar uma outra lei penal só se vier uma lei depois que seja melhor. Mas a lei processual penal que eu vou utilizar, tempus regit acto, princípio da imediatidade, ou seja, a lei processual penal que eu vou utilizar não é a da data do crime. A lei processual penal que eu vou utilizar é a da data da prática do fato, ou da data da prática do ato processual. Então eu vou apelar agora. Qual é o prazo da apelação? 5 dias. Ah, mas na época do crime era 10. Não tem problema, vai ser 5 dias. Os Nardoni. Na época que os Nardoni cometeram o crime contra a Isabela, existiu o protesto por novo júri. Isso foi em 2008. Em 2010, eles quiseram utilizar o protesto por novo júri, só que o protesto por novo júri foi extinto ainda em 2008, depois do crime lá da Isabela Nardoni. Eles puderam utilizar o protesto por novo júri? Não. Não por quê? Porque é uma lei processual penal. Então, aqui quando fala a exceção do princípio de que a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o acusado, restringe-se a normas penais. Corretíssimo. Não se estendendo à norma de caráter penal. Norma de caráter penal, não está nem se é melhor ou se é pior. Ela vai ser aplicada. Qual? Quando você vai praticar o ato processual. É o tempus regit acto. Então está correta a 2, está correta a 3. 4. No Brasil, adota-se o princípio da territorialidade temperada, ou seja, territorialidade com exceções. Está correto. Segundo a qual a lei penal brasileira aplica-se em regra ao crime praticado em território nacional. Correto. Excepcionalmente, porém, a lei estrangeira é aplicável a delitos cometidos total ou parcialmente no território brasileiro. Sim. Quando a lei estrangeira é aplicável a crimes cometidos no Brasil, a gente chama disso de intraterritorialidade. Quando assim determinados os tratados e convenções de direito internacionais. Correto. A nossa territorialidade, ou seja, a aplicação da lei penal brasileira no crime que ocorreu no Brasil, não é aplicada de forma absoluta, ela é temperada, ela é relativizada. E isso é a letra do artigo 5º. Portanto, a 2, a 3 e a 4 estão corretas.
E a 5, o princípio da territorialidade adotado no Brasil não se coaduna com o princípio da passagem inocente. Tá falso. Nós adotamos sim o princípio da passagem inocente. E o que é o princípio da passagem inocente? Pessoal, quando uma aeronave ou embarcação está em soberania brasileira, uma aeronave ou embarcação privada que não esteja a serviço do governo do seu país de origem, está sobrevoando ou está em mar territorial brasileiro, e o crime acontece lá, a gente já viu que o crime ocorreu no Brasil. Agora, às vezes, a aeronave, por exemplo, só está passando pelo Brasil. E acontece um crime enquanto está sobrevoando o Brasil, mas ela não vai pousar aqui, ela só vai passar pelo Brasil. Se não atingir nenhum bem brasileiro, a aeronave não é brasileira, o sujeito ativo ou passivo não é brasileiro. Só tem um Brasil no meio porque foi quando estava sobrevoando o Brasil. Eles não vão tocar o solo brasileiro. Aplica-se o princípio da passagem inocente para dizer o quê? Nesse caso, o Brasil não vai aplicar a lei penal dele. Então imagina que tem um avião saindo do Uruguai para Miami. Um avião do Uruguai para Miami, da American Airlines, o exemplo, é um avião norte-americano. Está saindo do Uruguai para Miami. Quando eles estavam sobrevoando o território brasileiro, aconteceu um crime. Um canadense matou um sul-africano. Opa, o avião é norte-americano. Saiu do Uruguai e vai para os Estados Unidos, não vai pousar no Brasil. Um canadense matou um sul-americano. O que é que o Brasil tem a ver? Nada. Aplica-se a passagem inocente para que o Brasil não puna ninguém nesse caso, porque o Brasil não tem interesse de punir. Então, quando ele fala que o princípio da territorialidade não se coaduna com o princípio da passagem inocente, está errado. Portanto, pessoal, a resposta correta é a 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 é? É a 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Resposta correta, D de dado. Perfeito. Quinta e última questão. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no lugar de uma aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo brasileiro. E no meio da viagem, já no espaço equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro, com a qual estava insatisfeito, vindo a causar lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada, na lei brasileira, assinale a opção correta. Pessoal, o cara estava dentro de uma aeronave pública brasileira e essa aeronave estava no Uruguai e dentro dessa aeronave pública brasileira ele matou o ministro do Estado. Lembra que eu falei para vocês que território brasileiro é muito mais amplo do que o território geográfico? Pois é, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º, eles têm o território brasileiro por equiparação ou por ficção. Uma aeronave ou embarcação brasileira, de natureza pública, ou privada que esteja a serviço do governo brasileiro, aonde quer que elas estejam, é considerado Brasil. Como é uma aeronave pública brasileira, ainda que pousada no Uruguai, como o crime ocorreu lá dentro dessa aeronave pública brasileira pousada no Uruguai, o crime ocorreu no Brasil. E como ocorreu no Brasil, é um caso de territorialidade. O crime ocorreu no Brasil e vai ser aplicada a lei penal brasileira. Vamos nós. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no princípio da territorialidade, correto? B. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base na extraterritorialidade, falso, já que o crime ocorreu no Brasil. C. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade, falso. E Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, errado. Resposta correta, item A de avião. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.